se já entrega resultado, se já atrai atenção, a gente vai avançar muito mais nisso. Vamos lá, segundo ponto. Apesar do primeiro ser verdade, olha o que o segundo fala. A microbiologia sempre fez parte da agricultura. Mentira, professor, eu comecei a tratar com biológico faz 2 anos. Não é, né? Por quê? Porque no processo de formação do solo, no processo de ocupação das plantas, sem a gente observar, sem a gente perceber, existe ali uma grande conexão com essa parte microbiológica. Então eu falei um pouco disso ano passado também, sei que nem é todo mundo que veio, então eu vou só recapitular, o Thiago já fez boa parte desse trabalho nesse slide aqui. Ao longo da formação dos solos, esse elemento O, que está na equação geral de formação de solos, ele é fundamental, ele é importante. Por quê? Porque ele serve como agente de transformação e depois ele vai ser selecionado pelo ambiente que foi criado. Veja, se eu colocar em perspectiva, tem um artigo, uma revisão do 23, que mostra processos bioquímicos e biogeoquímicos, que fala que o solo, ele seleciona quais organismos vai estar lá, mas aquele organismo colonizando o solo, executa processos que transformam o solo. Física, química e biologicamente, ou seja, o sistema transformou. E muitas vezes o organismo que causou a mudança pode não permanecer mais. Colocando isso em perspectiva nos milhares de anos de formação do solo, a não ser que seja um tecnossolo, que a gente aprendeu que é mais rápido, quer dizer que esse processo evolutivo de micro-organismo no solo, ele vem desde que o solo nem era solo, desde que eu tinha a matéria de origem, a formação inicial. E aí vem a pergunta, de onde esses organismos vêm, professor? Se chover, aqui em Piracicaba, no interior, a gente fala, lavou o ar. Lavou o ar, não é? O que significa? Pegou tudo que estava em suspensão e jogou no solo. Então, entra micro-organismo em solo sempre, numa taxa X. E aí, os que entram vão ficar lá? Nem todos. Pode ficar ou pode não ficar. Quem que vai saber se fica ou não fica? O próprio ambiente seleciona. Mas se ficar, ele vai se acumulando. Então, os eventos de inoculação são constantes e essa comunidade evolui. Evolui até chegar nisso, ó. O processo de solo selecionando qual é a composição biológica dele, ou seja, cada solo já nasce com sua composição biológica selecionada pelas transformações que ocorrem em cada etapa de formação. Esse processo nunca para, né? E aí acontece o mais legal. O solo passa a ser refém dessa biodiversidade. Essa palavra é bem legal. Não tem outra melhor. Tentei trocar. Por que significa? O que significa ser refém? O Arthur mostrou muito bem, né? Quando eu tiro do solo biodiversidade, ele para de fazer alguns processos. Ele para de fixar carbono, ele para de formar crosta, ele para de associar com as plantas. Então esse componente biológico, chamado ainda assim como um todo, depois a gente vai destrinchar, ele é fundamental para que processos que são importantes para o solo possam acontecer em máxima eficiência. Certo? Faz sentido tudo isso? Acho que faz, né? O que a gente tem que fazer é avançar com esse tipo de conceito, avançar com esse tipo de visão. Vamos então olhar um pouquinho para essas funções. Esse slide ele não foge da minha apresentação. Eu tento tirar ele e volta, tá? Até desenhei outro, mas falei, vou mostrar esse aqui mais bonito. A gente começa a atribuir para esse componente biológico uma gama de funções, uma gama de transformações que acontecem no solo que dão a ele uma visão funcional. Ou seja, esse componente microbiológico sempre esteve no meu solo, mesmo que eu não me importe com biologia de solo, que eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui, porque senão o pessoal não estava aqui. Mas quando a gente fala para o pessoal que ainda, poucos, acham que isso não tem importância, fala, mesmo que você não queira, o seu solo vai ter vida. Mas meu solo não está estéreo? Não, nunca tem solo estéreo. Né? O Arthur mostrou o solo recebendo radiação no clima árido, os organismos estão lá. Então veja, tem processos ligados a transformações biológicas em estruturação de agregado, formação de porosidade, estabilidade de agregado, interação matéria orgânica, mineralogia, aprendi hoje, né? Tem que usar o que a gente aprende para não esquecer. Tem transformações biológicas que estão ligadas à disponibilização de nutrientes para as plantas. Isso é um processo mais do que natural de acontecer em solo. Interações microbiológicas, proteção de plantas. Aqui o Rodrigo depois vai deitar e rolar em cima aqui, ou não. Suspense, que ele transformou a palestra dele em outra coisa. E o último, quem está aprendendo, é que eu roubei do Thiago. Que eu tirei das nossas conversas depois do vinho, viu, Thiago?
que o processamento de carbono pode assumir rotas diferentes a depender da capacidade biológica do meu solo. Que para mim é a parte mais legal. Amanhã eu vou voltar nesse ponto para a gente falar de fisiologia vegetal, que eu acho que é fundamental. Aqui está a resposta para muita coisa que a gente não sabe como funciona, eu acho. Depois a gente vai tratar disso. Então esse componente biológico é central. Ele funciona. Ele tem processos que para mim são importantes serem mantidos na agricultura. Mas, ponto 4 é, os bioinsumos são uma realidade e ainda serão mais desenvolvidos. Se a gente fala o bioinsumos são uma realidade, isso aqui, se 20 anos atrás, quando a gente... Mentira. 26 anos atrás, quando eu entrei no laboratório do professor João Lúcio, alguém falasse, me dá R$10 que eu investi em biológicos na agricultura. Eu ia falar, você tá doido? Nem a pau. Vou comer um cachorro quente, não é? Quase um Bitcoin da agricultura, não é? Por quê? Porque hoje os números são totalmente diferentes. Olha só. Números não são meus. Esse aqui até é, porque não tinha mercado, a gente fez umas contas malucas e chegou nesse número aí. Mas esses aqui são de mercado, tá? De agências de mercado, que monitoram o mercado agro.